Nela vamos trabalhar concentração molar. Lembrando, já trabalhamos concentração comum e agora um novo tipo de concentração que é chamado de concentração molar, porque relaciona a molaridade, número de mols. Concentração molar. A medida da quantidade de um determinado soluto em mols dissolvido em certo volume de solução em litros é denominado de concentração molar ou molaridade. Então, temos dois nomes para esse tipo de concentração. Você pode chamar tanto de molar quanto de molaridade. Para calcular ela, a gente utiliza de uma equação. Essa equação. Temos o M de concentração molar, o N de número de mols e o V de volume da solução. Massa molar, número de mols e molaridade. Aqui eu tenho uma interdependência desses três fatores. Sempre que eu quiser construir a molaridade, determinar a molaridade, que é a concentração molar, às vezes será necessário eu saber a massa molar e o número de mols. Então, saber determinar esses dois valores é importante. Porém, nem todos os exercícios será necessário utilizar a massa molar e o número de mols. Às vezes, eles vão te dar os valores já prontos. Caso ele não te dê, é importante saber determinar essas duas coisinhas, a massa molar e o número de mols. Aqui nós vamos aprender o seguinte. Primeiro, descobrir a massa molar de uma molécula, depois, determinar o número de mols e, por fim, estabelecer a molaridade. Então, vamos fazer isso. Aqui eu tenho, para determinar massa molar, é possível calcular a massa de uma molécula pela soma das massas atômicas de cada átomo que forma a respectiva molécula. O resultado é denominado de massa molecular. Então, vamos fazer isso, determinar a massa molecular para uma molécula. A molécula que eu escolhi foi a molécula de H2SO4. Ela é referente ao ácido sulfúrico. Então, vamos fazer. Primeira coisa é contar quantos elementos. Então, aqui apareceu o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Então, eu tenho 3 elementos aqui. De acordo com o número de elementos, é o número de colunas que vamos desenhar. Aqui são 3 elementos, então coloquei 3 colunas, um quadradinho a mais à direita, e o número de linhas é sempre 4. Essa é uma maneira que eu gosto de utilizar. É claro, se você aprendeu a determinar a massa molar de outra maneira e acha mais fácil, determina ela da maneira que você achar mais fácil. Tudo bem. O importante é saber determinar a massa molar e conseguir a resposta correta. Então, voltando. Temos aqui 3 elementos, por isso foram feitas as 3 colunas. O número de linhas que é utilizado é sempre 4, independente da molécula. Vamos começar na primeira linha, que está em amarelo, para colocar o símbolo de cada um dos elementos que vamos analisar. O primeiro símbolo que apareceu foi o H, que refere-se ao hidrogênio. O segundo símbolo foi o S, que refere-se ao enxofre. E o terceiro símbolo foi o O, que representa o oxigênio. Aqui são todas as letras maiúsculas. Caso ele traga uma letra maiúscula e uma minúscula, coloque ela também. Primeira linha já está preenchida. Vamos passar para a segunda linha. A segunda linha, nós vamos dedicar a quantidade de cada um desses elementos na molécula. Então, observando a molécula aqui, nós temos que do lado direito do hidrogênio aparece o número 2. Então, quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio nessa molécula. Então, coloco 2 aqui. Faço a mesma coisa para os demais. Vamos ao enxofre. Não aparece número na fórmula. Quando não aparece número na fórmula, quer dizer que equivale a uma unidade. Então, aqui nós vamos colocar o número 1 embaixo do S. Do lado do oxigênio apareceu o número 4, ou seja, são 4 oxigênios, e a gente coloca aqui também o 4 abaixo do oxigênio.
Estabelecido isso, nós vamos para a terceira linha. Essa terceira linha, ela se refere a massas atômicas. Então, é a massa atômica do hidrogênio, a massa atômica do enxofre e a massa atômica do oxigênio. Vocês não precisam decorar essas massas. Com o tempo, é claro, vai lembrar uma ou outra, mas não é necessário. Para saber a massa atômica, basta utilizar a tabela periódica. Então, é isso que nós vamos fazer. Coloco a tabela periódica aqui e vamos analisar onde estão esses elementos. Querendo saber o valor do hidrogênio, então a gente procura, ele está aqui na primeira casinha. Vamos procurar o oxigênio e o enxofre. Eles estão aqui na posição 16. Encontrou os três? Vamos ampliar aqui. O hidrogênio e o oxigênio e o enxofre, que são os três elementos que nós estamos analisando. Vamos levar esses dados aqui para voltar a responder lá na massa molar dos elementos, massa molar da molécula. Então, vamos trazer o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. E vamos continuar a responder aqui de onde paramos. Para o hidrogênio, que nós vamos utilizar esse número acima aqui, destacado em verde, 1,008. Esse número refere-se à massa atômica do hidrogênio. Ele que nós vamos utilizar, mas não vamos utilizar ele da forma inteira. Vamos reduzir esse número, vamos arredondar esse valor. Então, se é 1,008, a gente vai arredondar aqui para somente 1. E aí eu já coloco aqui na nossa tabelinha aqui, abaixo do 2, o número 1, que é o valor de massa atômica do hidrogênio. Para o enxofre, o valor é de 32,06. Aqui, nós também vamos arredondar esse valor para 32 e vamos colocar na nossa tabela. O oxigênio, a mesma coisa. Ele vale 15,999. Como ele está mais próximo de 16, vamos arredondar esse valor para 16. E eu coloco na tabela. Colocamos os valores na tabela, falta agora resolver. Vamos fazer algumas continhas bem simples. Vamos lá. A primeira coluna, nós vamos multiplicar as colunas. Então, 2 vezes 1, 2. Coloca a resposta embaixo. Para o enxofre, 1 vezes 32, 32. Coloca também aqui o valor para o enxofre. O oxigênio, a mesma coisa. 4 vezes 16 e eu tenho 64. Resolvemos as multiplicações, vamos passar a somar os valores aqui do final. Então, é o 2 mais 32 mais 64. Aqui eu tenho o valor de 98. Feito isso tudo, nós determinamos aqui o valor da nossa massa molar, nossa massa molecular. Para 1 mol de moléculas de H2SO4, temos 98 gramas. Portanto, 98 gramas por mol. Então, sempre que necessitar de determinar massa molar, massa molecular, é assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos determinar. Número de mols. Outra coisa que também é possível de necessitarmos. Para determinar o número de mols, nós temos uma equação. Número de mol é uma quantidade de matéria qualquer e pode ser expressa a quantidade de partículas, massa ou volume. Por essa razão, o número de mol tem uma relação direta com a constante de Avogadro, que é o valor de 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, observa que é um valor enorme. Então, é o número de partículas, o número de moléculas, no nosso caso aqui. Significa que 1 mol de matéria apresenta 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares dessa matéria. Para determinar o número de mols, nós vamos utilizar esta equação. N é o número de mols, o M é a massa e o MM é a massa molar. Vamos a um exemplo de como utilizar o número de mols. Nosso exemplo. Quantos mols existem em 294 gramas de H2SO4? Então, essa é a nossa pergunta, determinar o número de mols.
Para fazer isso, nós vamos utilizar a nossa equação. N igual a m dividido por mm, ou seja, é a massa dividido pela massa molar. A massa aqui ela foi representada pelo valor de 294 gramas. Então, esse será o valor utilizado. Agora, a nossa massa molar ela foi determinada no exemplo anterior, que é de 98 gramas por mol. Então, vamos fazer essa relação aqui. Massa 294 gramas dividido pela nossa massa molar, que é a massa molar do H2SO4, que é de 98 gramas por mol. Dividindo 294 por 98, temos o valor de 3. Então, aqui o número de mols é de 3 mols nesse exemplo. Então, essa é a forma que utilizamos para determinar o número de mols. Voltando aqui, a nossa molaridade. Então, a molaridade é o número de mols dividido pelo volume. E esse volume tem que estar em litros. Nós vamos construir agora um exemplo de como é determinar a molaridade de uma solução. Então, vamos a um exemplo de concentração molar. Determine a molaridade de uma solução em que é utilizada a quantidade de 294 gramas de H2SO4, produzindo 6 litros de solução. Vamos ao passo a passo. Primeira coisa a analisar é se ele te deu o valor de número de mols. Nesse exemplo, não foi dado o valor de número de mols, então eu preciso encontrá-lo. Segunda coisa é a massa molar do H2SO4. Também não foi dada, então também devo encontrá-la. Então, nós vamos dividir aqui em 3 etapas. A primeira etapa para determinar a massa molar, segunda etapa para determinar o número de mols e a terceira etapa para propriamente dito determinar a molaridade, que é a pergunta aqui desse exercício. Então, vamos à primeira passa. Nossa fórmula molecular é o H2SO4. Então, é a fórmula do ácido sulfúrico. Vamos colocá-la aqui, H2SO4. Primeira coisa, colocar aqui os quadradinhos, aqui a tabelinha, para serem distribuídos os valores. O número de linhas depende do número de elementos. No nosso caso aqui é o H, o S e o O. São 3 elementos, então eu coloquei 3 colunas. Se na sua atividade forem 2 elementos, faça apenas 2 colunas. Se forem 4, faça 4 colunas. E aí por diante. Vamos fazer a distribuição. A primeira linha, vamos colocar os símbolos de cada um dos elementos. Primeiro o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Segunda etapa, colocar a quantidade de cada um desses elementos que é demonstrado na nossa fórmula molecular. O H2 apareceram 2, o enxofre não apareceu número. Quando não aparece número do lado, quer dizer que vale 1, uma unidade de enxofre. E o oxigênio que apareceu 4. O próximo valor vem da tabela periódica e são as massas atômicas. O hidrogênio vale 1, o enxofre tem 32 e o oxigênio 16. Agora a resolução dessa tabela. Vamos multiplicar primeiramente as colunas. 2 vezes 1, que é a coluna do hidrogênio, igual a 2. A coluna do enxofre, 1 vezes 32, 32. A coluna do oxigênio, 4 vezes 16, 64. E agora passamos a somar a última linha. 2 mais 32 mais 64 tem o valor de 98. Esse é o nosso valor aqui para a nossa massa molar, de 98 gramas por mol. Segunda etapa, número de mols. A nossa equação, N igual M dividido por MM, ou seja, massa dividido pela massa molar. A massa aqui foi dada lá em cima na nossa pergunta de 294 gramas. Então, vamos substituir aqui na fórmula. N igual 294 gramas dividido pela massa molar do H2SO4, que acabamos de encontrar, que foi de 98 gramas por mol. E vamos dividir 294 por 98. Temos o valor de
3 mols. Feito isso, determinamos a massa molar, número de mols e falta agora determinar a molaridade. Então, vamos determinar a concentração molar. Para isso, eu utilizo a fórmula molaridade igual ao número de mols dividido pelo volume. E esse volume, lembrando, ele tem que estar em litros. Na nossa pergunta, ela já está em litros. Então, não é necessário fazer nenhuma correção aqui desse valor, nenhuma conversão. A molaridade igual. Tem o número de mols, que acabamos de encontrar, que foi 3 mols, dividido pelo volume, que é o volume de 6 litros. 3 dividido por 6, eu tenho o valor de 0,5 mols por litro. Essa é a forma de resolução para determinar a molaridade. É claro, se você já aprendeu essa matéria ou aprendeu a determinar massa molar de outra maneira, número de mols de outra forma, tudo bem, você pode utilizar sim essas outras fórmulas. O importante aqui é saber encontrar a molaridade, a concentração molar dessas soluções. Então foi isso essa nossa aula sobre concentração molar. Essa foi a nossa aula de número 8 e nela nós trabalhamos a concentração molar. Não se esqueça de fazer as atividades, coloque-as em dia. Até a próxima aula e bons estudos!